Bem, pessoal, eu vou explicar agora para vocês aqui. é, Nós vamos falar sobre deslocamento de curva de demanda. O deslocamento de curva de demanda afirma o seguinte, que a demanda ela muda o consumo conforme a receita, a renda que esse grupo de pessoas que essa demanda tem. Então, o que nós temos aqui? Se aumenta a renda, aumenta o consumo, tá? Nesse aumento de consumo, se percebe que alguns itens passam a vender menos e outros passam a vender mais. Tá? Então, é o caso, por exemplo, de alguns produtos que têm uns assemelhados e esses assemelhados, eles custam mais e são melhores, têm melhor qualidade. Um exemplo que a gente vê muito nas aulas de economia é o caso da manteiga e da margarina, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, esse gráfico que a gente está vendo agora, ele fala sobre o deslocamento da curva de demanda da margarina. Então agora a gente vai entender como é que se analisa um gráfico desse. Vamos lá. O que nós temos aqui é o seguinte: você vai encontrar sempre numa curva de deslocamento de demanda duas linhas paralelas, tá? A Uma das linhas indica a situação inicial antes. A outra linha indica a situação posterior, o que é como se deslocou. Na verdade, essas linhas aqui, elas não fazem parte do mesmo momento. Cada uma delas aconteceu num período. Aqui nós temos D da demanda, o P, o preço e o Q, quantidade. Nota que nesse caso o preço não variou com o tempo. O preço foi o mesmo, a linha se manteve retinha na horizontal. Já a quantidade mudou. Nota que nós temos a primeira quantidade, está vendo esse apóstrofo? Ela não tem, ou a primeira quantidade não tem, né? Então, nós tínhamos uma quantidade tal, que era maior, né? E a demanda, olha aqui, o preço e a quantidade, quem viu o outro vídeo de curva de demanda vai entender isso fácil. Nós tínhamos essa curva. Por uma razão qualquer, a pessoa começou a ganhar mais, a economia melhorou, essas pessoas agora têm mais dinheiro. O que, que acontece com um produto inferior, no caso da margarina, que é desse exemplo? As pessoas vão passar a consumir menos margarina para consumir produtos mais sofisticados, manteiga, perdão, requeijão. E isso vai trazer uma redução na venda da margarina, que é um produto, um bem inferior, tá? Porque ele tem outros produtos que substituem que são superiores a ele. Nesse caso, então, a curva se desloca. Então, aqui é antes da pessoa ter dinheiro e aqui é a pessoa já com sua grana, tá vendo? Mudou. O que, que acontece? O preço da margarina não mudou. O preço da margarina ficou idêntico. Mas olha aqui, a quantidade diminuiu, tá? Ou seja, foi mais para a esquerda. Então, diminuiu a quantidade de margarina consumida. A ideia é essa. Você nota também que ele tem umas setas viradas para a esquerda, indicando que essa curva se deslocou para a esquerda. Tá? Isso é importante para você saber se houve um aumento ou não. Se houve aumento, essa seta vai estar virada para a direita. Se houve redução, para a esquerda. E aqui o próprio gráfico a gente já consegue deduzir isso. O preço continuou igual, a quantidade baixou. Para você saber, você associar, se usa alguns gráficos, algumas situações gráficas para associar. Nota que os dois são letra Q, os dois são letra D. Para não causar confusão, o Q com apóstrofo se refere ao D com apóstrofo. Tá? Então essa linha aqui, se de repente um professor decide colocar Q e o número 1, Q e a letrinha A, ou uma quantidade simplesmente, entendeu? Então, para você se referenciar, saber que esta curva de D, de demanda, se refere a este Q de quantidade. E pode acontecer também o deslocamento inverso, ou seja, um produto quando ele passa a ser mais vendido. Tá vendo que nesse caso, olha, nós agora estamos falando da manteiga, que é o caso oposto da margarina. Nota que agora a setinha está para o lado direito, ou seja, a curva se deslocou para a direita. Deslocou para a direita, o que significa isso? Que a quantidade que era essa de manteiga, agora é essa, tá? Ou seja, se a gente pegar, sabendo que aqui é o ponto zero, 1, 2, 3, 20, 40, 50, 100, aqui, essa parte da reta, ela tem uma quantidade inferior a essa, que certamente tem mais. Então, o que aconteceu?
a quantidade aumentou. O preço se manteve igual e a demanda, a curva que estava aqui, acompanha o sentido das setas, se deslocou para a direita e aumentou a demanda deste produto, que é um produto mais caro, tá? Do que a margarina. Tá? Então, antes, quando a pessoa ganhava mal, ou por qualquer razão as condições não permitiam, aqui estava a curva da manteiga. Conforme a pessoa começou a ganhar mais, a curva da manteiga se deslocou para a direita e está aqui. Isso fez o quê? Um aumento de quantidade. O princípio é esse, falou?